Gente, tudo bem? Meu nome é Carol e sou uma filha amada de Deus. Salve, galera! E aí, bom ou não? Eu sou o Paulo, eu também sou um filho amado de Deus. Estamos aí para mais Uma gravação. uma gravação, um bate-papo, né, sobre e hoje um assunto bastante interessante, né? Antes de mais nada, eu não sei se a minha querida parceira vai pedir desculpa, mas Pelo eu vou me quê? desculpar, porque, cara, a gente vai falar de um assunto que eu não tenho a menor afinidade, Sim, isso é verdade. tá? Galera, ó, eu vou me dar o máximo de mim, mas eu não gosto do assunto que nós vamos conversar hoje. Exatamente. Eu também não tenho familiaridade com esse assunto, mas qual assunto que é? Copa, gente. Copa do Mundo. Copa do Mundo, né? Um evento agora tão... agora é o maior evento que está acontecendo agora, na atualidade. Então a gente vai conversar sobre a Copa do Mundo. Ó, eu discordo dela, tá bom? Eu acho que o melhor evento... Não, que tá maior. Ah, o maior. Não, de qualquer forma eu discordo. Eu acho que o maior evento que tá acontecendo agora no mundo, que assim, eu tô me coçando, eu tô aqui gravando isso e assim, é a fraude das eleições. Ai, entendeu? meu Deus. Cara, a minha cabeça tá lá, entendeu? Mas nós vamos falar de Copa do Mundo, porque todo mundo tá falando de Copa do Mundo, né? Exatamente. Pelo menos a maioria. Na verdade, a Então, gente falou já também sobre política, né? Isso. Aproveitando, se você quiser ir lá assistir. Você falou, né? É o meu maior evento, só que ainda tá uma confusão, né? Tá se passando um monte de coisa agora no final do ano, Copa, política, Natal, mas hoje a gente vai falar sobre a Copa. Legal. Pode ou não pode? Verdade. Pode ou não pode, mas pode ou não pode o quê? A gente assistir, a gente interagir, a gente... né? Então, ó... Por exemplo, eu fiz uma provocação, na verdade, né? Eu tô aqui, mas eu queria estar pensando em outro assunto, mas olha... eu acho que a Copa do Mundo, o que ela menos é esporte. Digo por quê. Por quê? Entendeu? Porque desde que no Brasil, né, e no mundo mesmo, eu acho que o Charles Miller, na verdade, né, que é o chamado aí pai do futebol, quando ele inventou o futebol, 11 caras, né, aliás, 22 caras correndo atrás aí de uma pelota e um dando chute, dando uma trombada no outro, tá? De repente ele pensou sim no esporte, né? Mais que isso, ele pensou numa socialização, até porque você precisa de 20 para ter um jogo de futebol, 22 pessoas, né? Se colocando ali como 11 como parceiros, 11 como adversários, e os caras se confrontando de maneira amistosa, de uma maneira que um não quebra, não dá paulada no outro, não briga com o outro, né? Então eu creio que há essa competição, né? Isso é muito legal, é muito saudável. Eu acho que essa questão da competição é legal, né? Não a competição no sentido de um se sentir superior, mas a competição no sentido de levar o cara ao limite, ultrapassar o limite dele, tá? Eu acho, cara, eu curto isso demais. Não curto futebol, mas eu curto isso. Eu acho que o Charles Miller pensou nisso. Mas a questão é que assim, ó, não acho que tudo, a gente já falou sobre isso aqui, é que tudo que se faz, que se leva ao extrapolamento dessa questão, se extrapola, vai além daquilo. E o futebol, eu acho que ele foi além. Então, por isso que eu digo, hoje, o futebol, ele não é esporte. É um evento esportivo, passa nos canais de esportes, é óbvio que você contrata um atleta para jogar bola, mas por trás disso, o que está é política.
Ai, tava demorando. Por trás é política. Por que política? Né? O que tem a ver política? Ó, eu vou dizer, por exemplo, houve uma Copa, como eu não sou ligado, então eu não vou lembrar datas, não vou lembrar nada disso. Mas houve uma Copa do Mundo que um jogador, se eu não estou enganado, lá Então, acho que vocês não eram nascidos ainda, né? Houve uma Copa do Mundo que... Eu não sei quem estava jogando contra quem, eu lembro do fato que foi marcante, porque um jogador lá do Oriente Médio, se eu não estou enganado, é da seleção do Emirado Árabe, que fez um gol contra. E aí, quando ele fez o gol contra, o país dele perdeu, é óbvio, né? O time lá do país dele perdeu. Bom, eles teve que voltar, né? Não havia por que ficar, não ia jogar mais. O que aconteceu com esse cara assim que ele pisou no país dele, assim que ele desembarcou? O governo mandou matá-lo. Tá? Morreu. Quer dizer, voltou para morrer. Ele sabia, né? Por quê? Porque ele fez o gol contra. Então, pensa, se fosse só futebol, cara, ele perdeu uma partida. Não, ele perdeu a vida porque o país perdeu pontos lá. No Brasil, a gente precisa entender que hoje é chamado, o Brasil é o país do futebol. Eu acho que vocês cresceram ouvindo isso, né? Eu cresci ouvindo isso e me tornei um velho ouvindo isso. Uhum. Até que eu fui estudar história do Brasil. E quando eu fui estudar história do Brasil, eu estudei história do Brasil na escola, no colégio, né? E depois, então, eu fui estudar história do Brasil, assim, numa releitura, quase que aí, sei lá, de maneira autodidata. E aí o que eu descobri? Que o Brasil, na verdade, nunca foi o país do futebol, né? O que o Brasil... o que aconteceu no Brasil? Quando o presidente Getúlio Vargas assumiu o poder, e o governo dele foi chamado de governo provisório, e foi um governo que durou 15 anos, foi provisório por 15 anos, né? Ele fez várias atitudes populistas, né? O presidente da República. Então, por exemplo, uma das coisas que hoje nós estamos no dia 23, né? Nós estamos gravando esse programa no dia 23 do 11. Cara, faltam 7 dias para gente receber a primeira parcela do 13º. Você tem noção do que é isso? A questão é, quem que inventou esse negócio? Política, o presidente? O Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas inventou o negócio de carteira registrada. Hoje, você quer trabalhar sem carteira registrada? Não, nem eu, né? Porque se eu trabalho sem carteira registrada, eu não tenho 13º, eu não tenho direito ao PIS, eu não tenho direito a um monte de coisa. Aposentadoria, receber seguro-desemprego, receber o FGTS, né? Que nem agora... eu estou fazendo um negócio, né? Uma aquisição da casa própria. Quem vai adquirir a casa própria acessa ali o seu fundo de garantia, não sei o quê. Quem é que inventou esse negócio? O Getúlio Vargas, né? A equipe econômica dele. E aí, então, só que quando o governo vai inventar essas coisas, essas mágicas na política, no plano de governo, quer dizer, se a população está dispersa, sem nada para fazer, olhando o que os caras vão fazer, a população vai para a rua, vai protestar, vai não sei o quê. Bom, haja vista agora, o que a gente está vivendo. O que a gente está vivendo? Acabou de ter uma eleição, né? O povo está na rua,
lutando aí pelos seus direitos, né? Alguns questionando o resultado, outros comemorando o resultado e tá. E aí, no meio disso tudo, dessa efervescência, vem o quê? Copa do Mundo. Parece que o mundo para e os caras vão assistir Copa do Mundo. Os caras pegam o avião e vai, né, lá pra onde que tá a Copa, lá na Dakar, sei lá onde que eles estão lá, Catar, né? E você vê que eu manjo de Copa, né? Tô ligado. Então, os caras vão pra lá e não sei o quê. Enquanto isso, o senhor Alexandre de Moraes, o Barroso e o PL, o PP, Partido Progressista, os caras estão se acabando na política. Mas as pessoas, né, estão fazendo o quê? Estão focados no futebol. Quem fez gol, quem não fez gol, não sei o quê. Você consegue entender? Que o que menos importa é futebol? Né? Na Roma Antiga, o que os imperadores romanos faziam? Quando eles queriam, né, fazer algo que impactar a vida do povo, eles armavam aqueles espetáculos, né, na arena, que se tornava um circo, dava o circo, o espetáculo para o povo, dava vinho para o povo, pão, deixava o povo lá se divertir, enquanto os caras se reuniam no Senado e faziam as decisões que depois iam impactar a vida deles. O futebol é a mesma coisa. Mudou o circo lá da arena para agora a arena, o circo é o campo de futebol, o pessoal se entretém naquilo ali. Então, e fora isso, né, as máfias, o quanto de dinheiro rola, os cartolas aí, né, acaba, por exemplo, é questionável a prostituição, o mercadejar pessoas, né, você coisificar pessoas a troco de dinheiro. O que você faz no futebol? Mesma coisa. Mesma coisa. Sim. Né? Mas, assim, é interessante você contar essa história, porque eu acho que a maioria dos que estão assistindo não sabe disso. A gente tem a mentalidade de que o futebol é coisa do Brasil, né? É nosso país. Uhum. E a gente... o futebol, nessa época, é para festejar, para misturar, para fazer propaganda, essas coisas. Uhum. E época de marketing também. Sim. Eu percebi que é época de marketing, porque eu tava olhando umas propagandas sobre o futebol, aí sempre aparece lá no fundo, Yamaha, alguma coisa assim. Isso, com a intenção de publicar, né, por ser um evento grande. Sim. Então, o mercado, cara, o mercado, ele é um prostituto. Sim. Tá? Ele não tá nem aí, né? Agora, recente, que agora tudo é política, né? Surgiu um xarope aí falando uma besteira do mercado, mas não, a vida toda foi isso. A vida toda. Os caras lutam para ver quem é, por exemplo, as emissoras de TV, né? Fiquei sabendo agora, tô estarrecido. Como que só a Globo passa futebol? Exatamente. Absurdo. Então, quer dizer, eu já não gosto de futebol. Odeio a Rede Globo. Não assisto a Rede Globo. Então significa que, ó, tô com a faca e o pão de queijo e tudo. Sim. Por quê? Cara, eu não curto Globo, não assisto Globo, não me interessa nada que passa na Globo. Né? Eu também achei estranho, porque que passa só na Globo, se é um evento pro mundo todo. Isso, então isso é mercado. Agora, por que a Globo faz isso? Porque a Globo, ela quer que todo mundo assista ao canal dela. Do tipo, não importa se você gosta de mim ou não, se você quer ter acesso a essa informação que todo mundo tá tendo, você só vai buscar aqui. Agora, para ela chegar nesse nível, ela pagou por isso. Exatamente, ou seja, isso é mercado, né? Quando eu compro. Para ela pagar isso, para ter essa exclusividade, o que ela decidiu? Ela decidiu canibalizar o mercado, ou seja, ela engoliu as outras emissoras, ela detonou todo mundo. Quer dizer, então, você consegue entender que só não tem esporte nesse negócio? Aliás, o esporte é o de menos, cara. Quando você faz a leitura por trás disso aí, o esporte é o que menos aparece. Sim. Isso envolve todo mundo. O Brasil, ele tem milhões de pessoas, só que lá dentro do jogo só 22 pessoas vão decidir o resultado. Isso.
Uma né? coisa tão pequena. Tão e a gente pequena, se mata tanto por isso. Tão pequena, né? 90 minutos ali, 90 com minutos. prorrogação e não sei o quê. Agora, pensa, ó, quantas empresas... Cara, e assim, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu sou apaixonado pelo mercado, tá? Tanto que a minha formação é administração de empresa. Comentei outro dia com o pessoal, meu sonho é estudar direito, voltar a estudar, né? Fazer uma outra graduação. E a outra graduação que eu quero fazer é direito para atuar na área do direito comercial. Então, cara, eu amo o mercado, amo comércio, amo esse negócio de comprar, vender, né? Eu gosto de tudo isso. Mas, então, quando eu olho para essa situação, o que eu não vejo é futebol. Eu não vejo futebol. O que eu vejo? Eu vejo agência de viagem, né? Eu vejo carro sendo vendido. Quanto que é lucrado, né, através desse evento? Sim. Muita gente viajando. Sim, porque... Álbum, Ó, é uma coisa tão... Álbum, camiseta. Por exemplo, ó que legal. Eu não curto futebol. Cara, mas eu me coço pra ir lá comprar uma camiseta. Entendeu? Exatamente. Então, eu não curto futebol, mas quando eu vejo a galera bagunçando não sei o quê, pô, dá vontade de comprar uma vuvuzela e apitar, né? Por quê? Porque aí tem aquela questão também, né? E aí eu acho que o Charles Miller volta, né? Quando o Charles Miller pensou no futebol, de repente isso estava dentro do que ele planejou. Por quê? Mesmo eu não gostando do futebol, eu quero fazer parte da comunidade, eu quero fazer parte do grupo, eu quero pertencer, né? Tanto que amanhã a gente marcou, ó, né? Segredo. Ah, segredo? Por que segredo? Ninguém vai saber. Mas quando for publicado já passou. Verdade. Vai deixar off. Então nós estamos gravando hoje, entendeu? Vai ser publicado depois. O que a gente combinou, né? Da gente se reunir aqui no ambiente da igreja, no templo. Na igreja ainda. Né? Na igreja, no templo. E no telão da igreja. Assistir futebol. Pela Globo. Cara... Essa parte eu não acredito. Nossa, essa parte eu não acredito, né? Sim. Então, mas a ideia é a gente se conectar, né? Mas e qual é o objetivo? Cara, o meu não é assistir futebol. O meu é conectar com as pessoas, é estar junto, é a gente poder... é gol. Cara, se todo mundo gritar gol, é óbvio que eu vou gritar gol também, né? Não vou chorar porque fez gol. Então, a gente precisa ser sincero nesse assunto, né? Então, tem essa parte, né? Para nós... a nossa ideia é óbvio, nós não vamos cobrar ingresso, não vamos... a questão é convidar pessoas, trazer pessoas, a gente festejar e não festejar, e eu penso assim, não festejar a vitória de um, derrota do outro, não é isso, mas festejar a comunhão, a comunidade, o estar juntos, a gente poder interagir. Eu acho que essa é a melhor parte do futebol. E festejar a vitória também. Sim, aí se ganha a gente festejar a vitória, é óbvio, né? Porque, né, afinal de contas, como o Charles Miller fez, é competição, competitividade. E, cara, eu sou competidor, tá? Eu gosto de ganhar, gosto de vencer, então, de repente é por isso que eu não gosto de futebol. Por quê? Porque assim, ó, eu gosto de vencer. Então, por exemplo, eu ando de moto. Eu sei andar de moto. Eu sei pilotar. Então, se alguém me chama para um pega de moto, eu encaro. Por quê? Porque eu sei andar, né? Eu me garanto, vamos dizer assim, ó, eu posso não ganhar, mas que eu vou chegar junto, eu vou. Andar de bicicleta. Cara, eu treino, eu vou, né? Ali ganho força, que nem essa semana, eu e o George. Cara, ele tem 19 anos, eu tenho 52. Cara, mas nós andamos ali, ó, lado a lado, pau a pau, do começo ao fim. Tá? Por quê? Competição, cara, é assunto que eu entro no negócio e falo assim, ó, eu me garanto.
Agora, futebol, cara, não rola. Por quê? Você sabe fazer embaixadinha? Até sei. Embaixadinhas, não, essas coisinhas basiquinhas eu sei, mas quando vem com outra pessoa, aquele gingado, aquele negócio que eu não tenho, então Sim. aí não vai rolar, porque, né, de repente, se até eu fizesse, né, não sei, mas não curto porque... Cara, é uma competição. Não sabe. Isso é justamente isso. Não, é justamente isso. Eu não entro no negócio porque eu não sei, tá? Então, de repente, eu tô sendo sincero, tá bom? De repente, a minha questão, eu não gosto de futebol porque é pecado. Eu, Paulo, não gosto de futebol porque eu não sei jogar futebol, tá bom? Não tenho ginga, não tenho nada, então não curto esse negócio. Sim. E eu nesse ponto que eu quero entrar, né? Você falou pecado, né? Será? A gente falou do futebol, mas a gente participar disso tudo, será ser errado? Será que é errado? Principalmente aqui na igreja, né? Sei lá, o que as pessoas vão pensar. Então, há pessoas que vê pecado em tudo, tá? E há igrejas que vê pecado em tudo. Então, é óbvio que nesse momento, com certeza... Deve ter muitos pastores, pasme, né? Século XXI, deve ter um monte de pastor aí abominando esse negócio de futebol. Sim. O que eu também, tá? Uma coisa muito legal. Eu sempre fui assim, meio ligado, sabe, em me preocupar com a vida dos outros. A tradução para isso é fofoqueiro. Entendeu? Mas eu não ia fazer fofoca assim de falar mal da vida dos outros, não era isso. Mas eu morava na frente lá onde minha mãe morava, em frente à casa dela tinha um pessoal que era de uma igreja. Eu não vou citar o nome da igreja, mas é uma igreja que proíbe tudo, tá? Proíbe mulher usar calça comprida, proíbe mulher cortar cabelo, proíbe mulher se arrumar, proíbe homem andar de short, não sei o quê, pá. E dentro da proibição toda, proíbe televisão, proíbe tudo. E eu lembro que quando eu estava no seminário, então eu estudava em Campinas, saía de Campinas tarde, pegava o último ônibus para Americana, e na verdade não tinha mais ônibus para Americana na hora que eu vinha, eu pegava o último ônibus que ia para Piracicaba, parava na estrada e vinha a pé, porque a hora que eu chegava em Americana não tinha mais ônibus, não tinha mais nada. Então, detalhe, quando eu chegava em casa, não tinha mais ninguém na rua, tava aquele silêncio, então você escuta assim, se passasse um mosquito, você ouvia. E é interessante que quando eu chegava em casa, eu sempre ouvia um som característico de televisão. E aí então eu comecei a ficar intrigado da onde vinha aquele som. Aí eu, curioso, comecei a ouvir, e aí então um dia eu falei assim, pensei... Aí eu fui na casa do vizinho assim, pus o ouvido, falei, é daqui, da casa onde tudo era proibido, né? Por conta da religião. Aí eu ouvi, aí eu falei, cara, isso é televisão. Aí cheguei em casa, liguei a TV, ouvi o que tava e fui lá e eu vi que assim, o assunto era similar. Então, eu descobri que eles estavam assistindo televisão. Por que eu tô falando isso? Cara, porque assim, a igreja, ela pode proibir algumas coisas. Agora, quem garante que, vamos dizer, eu como pastor, eu proíbo algumas coisas aqui. Quem garante que as pessoas não vão fazer isso pelas minhas costas? Porque eu não vou ficar na casa de ninguém vigiando todo mundo, né? Então, naquele caso ali, eu dei um flagrante, vamos assim, né? Vamos dizer isso. Mas há várias coisas. Eu já fui abordado, tá, por uma pessoa que veio falar para mim, né, me questionar, porque eu era seminarista, era crente, não sei o quê, e estava num campo de futebol. E eu fui no campo de futebol por quê? Porque eu tinha estudado o dia inteiro, fazendo monografia, tudo, muita leitura,
Tá, cara, precisava arejar e tinha um pessoal jogando futebol e eu fui no campo sentar assim na beira do campo e ficar ali. Eu tava sentado. E aí veio esse chato me incomodar ali porque eu tava no campo e falando de pecado. E na verdade, quando eu era seminarista, eu era muito bocudo, né? Falava o que pensava. Eu não sei se eu falava primeiro, pensava depois, ou se eu falava e não pensava, sei lá. Mas eu dei uma resposta bem atravessada, assim. Eu acho que hoje eu não faria isso. Mas naquele momento eu falei, cara, vai se catar. Entendeu? Porque, naquele momento foi terrível. Por quê? Porque o cara era crente. A igreja dele proibia ele. Só que o cara foi lá me incomodar. Só que ele foi me incomodar num ambiente que ele não deveria estar. Né? Então, olha como que a mente humana e trabalha. Que, na verdade, será que ele foi lá mesmo para me incomodar? Hoje eu penso isso, tá? Será que ele foi lá mesmo para me incomodar? Ou o incômodo que ele quis me causar foi só para ele ter o pretexto de se manter ali? Né? Então são coisas assim, eu não perguntei isso para ele, né? Fui sem educação e mandei ele passear e afinal disse que os incomodados se mudam, eu acabei indo embora. Mandou ele para Portugal de navio? Né? Mas assim, tem esse pessoal, né, que fala disso, mas eu particularmente não vejo, né? Eu acho que tem muitas brincadeiras, né? A Bíblia, alguns, né, brincando ou falando sério, sei lá, fala que Jesus mandou parar a bola, né? E aí depois ele mandou tirar as traves, chamou o juiz de Nico, né? Falou que o campo é o mundo. Então, né? De repente isso. Mas por outro lado, Deus Pai falou que é para torcer para os santos, né? Ele falou, sede santos, porque eu sou santo, né? Mandou torcer para o Palmeiras, porque foi que os justos florescerão como o Palmeiras, né? Então, né? Você vê como que a Bíblia é complicada, eu né? Vejo. Então, né? Jesus fala uma coisa, Deus fala outra, né? Então a gente fica nessa situação aí. Eu tava apostando que você ia falar essa piada. Gente. Cara, pastor sabe tanta piada sem graça que não tem lugar pra contar. Tem que contar, né? Eu preciso, assim, esgotar meu repertório aí de piada chata, né? Mas, assim, sinceramente, Paulo, tá? Eu gosto sempre de fazer uma análise... além daquilo que a gente está vendo. Tá? Eu acho que o que a gente está vendo é só para ofuscar a visão do que realmente é. Então eu não vejo o futebol só como uns caras jogando bola. Não vejo isso. Eu vejo no futebol artimanha política, arranjo político, eu vejo mercado, eu vejo turismo, eu vejo propaganda, eu vejo prostituição, eu vejo pessoas mercadejando pessoas, tá? São as coisas que eu vejo. Agora, quando eu olho para isso, então é óbvio, eu vou dizer, cara, vender pessoas é pecado. Sim. Tá? Quando eu olho para isso e vejo você tirar a atenção das pessoas para você fazer uma tramóia, é pecado. Tá? Então, olhando para esse lado, vê agora, né, que a Rede Globo faz, comprar os direitos de só ela transmitir, é pecado. Então, é pecado. Ai, meu Deus. Né? Olhando por esse lado. Mas, mas não, olhando, é esporte, sei lá, dá oportunidade para um, para outro, é aceitável. Eu acho que o que a Bíblia, o Ricardo Gondim, pastor Ricardo Gondim, ele escreveu um livro dizendo assim, coisas que a Bíblia não condena, não fala nada, mas a igreja condena. Né?
eu acho que Copa do Mundo tá numa dessas, né? Acho que não tem na Bíblia nada que fala, não pode, né? Ao contrário, a Bíblia eu acho que fala de Olimpíadas. Ai, onde? Verdade. Porque o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, aqueles que correm no estádio. É piada. Não, Ai, tá na Bíblia. Paulo fala, né, aqueles que correm no estádio com a finalidade de ganhar uma coroa de... Ouro. Não é de ouro. É uma coroa de louro, né? É um mato. Louro é aquele negócio que coloca no feijão, né? Para ganhar uma coroa daquela. Ele fala que é uma coroa corruptível. E ele fala que quando o cara ganha, ele dá soco no ar, né? Esmurra o ar como vencedor. Então, o Paulo fala assim, cara, eu prefiro correr a corrida da fé, olhando para Cristo. Primeiro porque eu não fico esmurrando o ar em vão, tipo assim, dando soco no nada, comemorando, né? E ele fala, e a coroa que está proposta para quem corre a corrida da fé é uma coroa incorruptível. Então, o Paulo está usando essa linguagem, né? Na época não tinha a Copa do Mundo, mas tinha os eventos olímpicos, né? Que eram os esportes ali, que quando eu falei, né, de Roma ali, que dava pão e circo pro pessoal para ofuscar. E o Paulo fala assim, ó, tira essa visão daqui, olha para Cristo, né? Entra na competição, mas corre a corrida de Jesus, tá? Então, eu acho que a Bíblia fala assim, fala desse negócio, mas o foco é outro. Então é isso, né? Amanhã vai ter jogo, a gente vai assistir pra honra e glória de Deus. Isso. Tudo que nós fazemos, né, é pra honra e glória de Jesus. Então, realmente, amanhã a gente estará aqui, vamos assistir futebol, mas nós vamos glorificar Jesus e, de novo, né, nosso objetivo é comunhão, comunidade, abrir espaço para as pessoas, criar vínculo com pessoas, é para isso que nós estamos aí. Isso aí. Show? Tchau. Falou, tchau.